palavra de Deus que hoje ouvimos nesta festa chamada da apresentação do Senhor nos recorda esta antiga tradição prescrita na lei, que nem mesmo Nossa Senhora, São José e o menino Jesus julgaram por bem desobedecer. Cumpridores da lei, José, o homem justo que cumpre a lei, Maria, a Virgem Imaculada e pura, que não precisava de purificação, Jesus, o Filho de Deus, que por sua filiação pertence a Deus Pai, todos eles se põem a caminho de Jerusalém, 40 dias após o nascimento, para cumprir a lei do Senhor. O evangelho que acabamos de ouvir, narrado por São Lucas, repete pelo menos 3 vezes: para cumprir a lei do Senhor. E a lei do Senhor dizia: todo filho primogênito, o primeiro filho, que for do sexo masculino, deve ser consagrado ao Senhor. E para consagrar ao Senhor, como o Senhor Deus não aceita sacrifício humano, deve-se sacrificar algo por aquele que é consagrado. E José e Maria apresentam um par de rolas, um par de pombinhos. Dentro dos costumes judaicos, cada um podia apresentar conforme as suas posses. A oferenda de um par de rolas ou pombinhos, fáceis de caçar em qualquer lugar, era a oferenda dos mais pobres e dos miseráveis. O que significa que na família de Nazaré, nestes dias, já se vivia a pobreza. E, portanto, aqui o Senhor não se excusou, não se desculpou de dizer: eu sou pobre, eu não posso cumprir a lei de Deus. Assim como muitas vezes nós dizemos, achamos desculpa e dizemos: bom, a lei de Deus diz isso, mas eu sou pobre, eu sou doente, eu sou fraco, eu não tenho tempo. Não, foram certamente caminhando para Jerusalém para cumprir a lei de Deus. Aqui vem este modo de viver de pessoas justas e santas, viver segundo a lei de Deus. E dizia este Filho de Deus, o único Filho de Deus, que não precisaria ser consagrado, é consagrado ao Senhor pela lei. Aquela mãe que não precisava de purificação, porque neste momento da apresentação do Senhor, ocorria também a purificação da mãe. Toda mulher, segundo a lei de Moisés, após ter a menstruação ou ter um filho, tornava-se impura e, portanto, necessitava de purificação. E Nossa Senhora, que não necessitava de purificação, sendo ela toda imaculada e pura, também se põe a caminho para receber o rito da purificação. Mais uma vez aqui. Também São José, esse homem justo e cumpridor da lei, por ser justo e cumpridor da lei, se põe a caminho com sua família, mesmo apresentando a oferta dos mais pobres, para cumprir a lei. Vemos que repetimos muitas vezes a lei e a lei. A lei do Senhor Deus é perfeita, sabedoria que instrui para a nossa salvação. Portanto, aqui vem também esta consagração do Senhor no dia de hoje. Quando Jesus é apresentado, não é apresentado apenas ao Pai, mas é apresentado a todo o seu povo. Se no seu Natal foi apresentado aos pastores e em seguida aos magos, aos reis, príncipes, magos do Oriente, para dizer: ele está sendo apresentado a todos os outros povos, agora é o momento em que o Senhor é apresentado ao seu povo. E por quê? Porque o povo de Deus, aquele verdadeiramente fiel, esperava a vinda do Messias, e que o Messias iria se apresentar. E aí está Jesus se apresentando, sendo apresentado por Nossa Senhora. A Virgem Mãe, oferente, oferece o Filho. E oferecendo o Filho, deve ter dito em seu íntimo ao Pai: eis o teu Filho, eis o teu Filho. Já neste momento, deve passar dentro do coração de Nossa Senhora
o temor de tudo aquilo que esses dois homens, ou melhor, este homem e esta mulher de Deus, Simeão e Ana, homens que viviam de acordo com a lei de Deus e viviam basicamente no templo. Este homem de muita idade, esta mulher de muita idade, do qual São Lucas narra as suas virtudes. Simeão, este homem de Deus que pedia todos os dias: Senhor, deixa-me viver mais até que eu possa ver a tua salvação chegar até nós. E quando ele encontra o Messias, quando ele encontra o Senhor que vem ao templo, ainda como menino, ele o toma nos braços e diz: agora, Senhor, conforme a tua promessa, deixai este teu servo ir em paz, porque meus olhos viram a salvação. Simeão está dizendo, com a sua bela linguagem: agora eu posso morrer, porque vi o meu Salvador. E então ele diz a respeito do menino Jesus à Virgem Maria: este menino vai ser causa tanto de queda quanto de reerguimento de muitos em Israel. Ou seja, quando Jesus plenamente se manifestar, apresentar aquilo que deve apresentar e ensinar da parte do Pai, muitos vão abandonar Deus, e outros tantos vão, de fato, serem elevados, porque não abandonaram a Deus. Muitos povos voltarão ao Senhor, voltarão à aliança que foi perdida em Adão e Eva. Por isso Simeão diz à Virgem Maria: o menino Jesus será sinal de contradição. Guardemos aqui, queridos irmãos e irmãs, a nossa vocação mais específica. Nós, pelo batismo, fomos chamados a ser filhos de Deus, seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo. E a nossa tarefa nesta vida é tornarmos-nos, ao seguir Jesus, ser igual a Ele. Portanto, o verdadeiro cristão deve ser sinal de contradição. Não das nossas contradições do dia a dia, de que nós buscamos a santidade, embora caiamos no pecado muitas vezes. Não é essas contradições. Contradições como as contradições que Cristo causou. Onde quer que nós estejamos, onde quer que nós vivamos, nós devemos ser reconhecidos como seguidores de Cristo. E um verdadeiro seguidor de Cristo causa sinais de contradição. Muitos vão abandonar, muitos vão dizer: este lá é fanático, este lá é conservador, este lá segue tudo à risca. Não precisa ser assim para seguir Jesus. Já está sendo causa de contradição quem segue fielmente ao Senhor. Quem não segue fielmente o Senhor não é causa de contradição com nada. Está de bem com o mundo e o mundo está de bem com ele. Vai tudo bem. Ainda ontem lia uma entrevista de uma pessoa que se dizia cristã, uma pessoa muito importante, e ela dizia: eu sou cristão, mas ao meu modo. Eu não preciso de nenhuma igreja para me dizer quem é Cristo, nem como se deve viver como cristão. Esta é a época em que vivemos. Os cristãos, estilo elástico, cristão estilo borrachinha, cristão estilo gelatina, que não se afirma em nada. Ele cria um Deus próprio, um Cristo próprio, e faz uma salada de frutas com todos os pesticidas possíveis nas frutas, e consome isso diariamente, se enganando que está seguindo a Cristo. Ele jamais leu os evangelhos, ele jamais leu as cartas dos apóstolos, e se leu, ele não se pergunta de onde vieram, quem escreveu, quem guardou, quem conservou, quem transmitiu? A igreja. Portanto, dissociar, separar Cristo da igreja é a maior tolice diabólica que muitos compram nos dias de hoje. Acham que podem crer num Cristo assim, etéreo, fumacento, que não se sabe bem o que é. E então, a palavra de Deus, na carta aos Hebreus, nos esclarece: este Filho de Deus se encarnou em carne. Ele não veio como uma árvore, ele não veio como um peixe, ele não veio como
um elefante ou qualquer outro bicho. Ele veio na nossa carne, ele quis se tornar um de nós, o Filho de Deus, para participar da nossa condição. E só com a morte dele, por amor ao Pai, por obediência ao Pai, por cumprir a lei de Deus, é que nós fomos livrados da morte. Somente pela morte de seu corpo e seu sangue, de sua pessoa no seu mais íntimo, é que foi restabelecida aquela antiga aliança que Deus tinha feito com Adão e Eva e estava rompida. E este Senhor quis vir na nossa carne para sofrer na nossa condição, sofrer tudo aquilo que devia sofrer, tudo aquilo que Deus havia profetizado que iria acontecer, fazer-se em tudo semelhante a nós, exceto no pecado, apresentar-se, portanto, como o cordeiro sem mancha, que será agora sacrificado. Jesus não podia vir ao mundo e oferecer outras pombinhas pela nossa salvação, nem poderia oferecer um touro, um boi, uma cabra. Ele se ofereceu a si mesmo, a sua carne e o seu sangue. Pela nossa vida, ele se entregou à morte para destruir a morte. E então, diz a carta aos Hebreus, ele se tornou um de nós. Ele se tornou o sumo sacerdote diante de Deus, que nos apresenta ao Pai. Ele expiou nossos pecados, e ele, tendo sofrido tudo, até mesmo a tentação, sofreu por amor ao Pai, para que ninguém diga: Deus não sabe o que eu estou sofrendo, Deus não sabe o que eu estou passando. Deus sabe. Ele se encarnou, fez-se um de nós e sofreu muito mais que qualquer um de nós pode sofrer. Passou miséria, passou a pobreza, passou as dores, a perseguição, foi sinal de contradição, tudo isto por amor a nós e por obediência ao Pai. Na primeira leitura ouvimos o profeta Malaquias falando da parte do Senhor, que o Senhor Deus há de enviar aquele que chama o dominador, o Senhor, o como que anjo da aliança, aquele que, cumprindo a vontade de Deus, isso significa a palavra anjo, aquele que cumpre a vontade de Deus, o anjo da aliança que vai restabelecer a aliança perdida com o Pai. E então diz o profeta Malaquias, da parte de Deus: quem poderá resistir-lhe quando ele aparecer? Recordemos do Santo Natal do Senhor. Nós meditamos tantas vezes que no Natal do Senhor ele aparece como uma criança. Quem é que pode resistir a uma criança? Quem é que pode resistir aos encantos de uma criança? Quem é que não se aproxima de uma criança com confiança? Pois o profeta Malaquias está dizendo que este Senhor dominador voltará. E ele, quando aparecer, quem poderá lhe resistir? Obviamente que não está falando aqui da encarnação de Jesus, quando ele veio como criança, mas está falando de sua vinda gloriosa para vir julgar os vivos e os mortos. E então ele vai restabelecer definitivamente a aliança com aqueles que forem fiéis a Deus. Diz o profeta Malaquias, usando algumas expressões muito interessantes, que este Senhor, Jesus, virá como o fogo da forja. Quem já viu uma forja, onde são derretidos os metais, sabe que não é qualquer foguinho, que é fogo que consome tudo. Ele virá como o fogo da forja, como a barrela dos lavadeiros, como aquilo tudo que os que lavam as roupas usam para branquear e comer toda a sujeira. Ele virá como fogo devorador para derreter e purificar. E assim ele purificará aqueles que são seus filhos, aqueles que são fiéis, para que então nós possamos apresentar ao Pai oferendas justas e aceitáveis. Nós sabemos que pela paixão, morte e ressurreição do Senhor,
nós apresentamos ao Senhor uma única oferenda justa e aceitável ao Senhor Deus. Em cada Santa Missa nós oferecemos de novo o corpo, o sangue, a alma, a divindade de seu Filho. É a única coisa que nós podemos oferecer de justo, aceitável e agradável a Deus Pai. Mas nós somos convidados também a nos oferecermos. E para que a nossa oferta, a oferta de nossa vida, chegue ao máximo possível purificada e seja aceita diante de Deus, interceda por nós a Virgem Mãe Santíssima. Ela ofereceu seu Filho, ofereceu toda a sua vida e a sua humanidade. Peçamos à Mãe de Deus que ofereça também a nós diariamente. Mas recordemos, na própria Santa Missa, a primeira coisa que fazemos após o sinal da nossa fé, o sinal da cruz, é pedir perdão de nossos pecados. Porque quem não se reconhece pecador e necessitado de Deus, o que vai oferecer a Deus que seja agradável e aceitável? Esta é uma das loucuras de nossos tempos. As pessoas pensam que podem viver de qualquer forma, de qualquer jeito, e estão sendo agradáveis e aceitáveis a Deus. Aquele velho conceito que tantas vezes falamos, pessoas que dizem, o fulano era bom. Primeira pergunta que um cristão deve fazer quando alguém diz que fulano era bom: ele cumpria a lei de Deus? Não, então não era bom. Ele cumpria as obrigações mínimas? Ele era cristão? Sim. De que modo? Do jeito dele, então não era bom. Ele tentou? Não, ele quis ficar sempre daquele jeito, então não era bom. Então não era justo e aceitável a Deus. Quando esta pessoa partir, temos que rezar para que Deus tenha misericórdia e não canonizá-lo e colocá-lo no céu. Como há poucos dias atrás vi um famoso traficante que matou, estuprou, vendeu drogas, destruiu família, e os seus comparsas no enterro dizendo: vai com Deus. Pode querer ir, mas não vai chegar. Se não se arrependeu, Deus não vai recebê-lo. O seu lugar é outro. Assim também na nossa vida, antes de toda a nossa oração, pedir que pelo sangue de nosso Senhor sejamos purificados de nossos pecados. Pedir isso diariamente e oferecer-nos a nós mesmos ao Senhor, depois de sermos purificados. Oferecer também, como todo pai e toda mãe pode fazer, os seus filhos. Oferecer ao Senhor: aqui está meu filho, perdoa-lhe os pecados, peço perdão pelos pecados dele e meus, aceita-nos, ó Senhor. Ainda na Santa Missa nós temos um momento tão belo na liturgia, no serviço ao Senhor, quando o sacerdote, após oferecer o pão, que se tornará o corpo do Senhor, após oferecer o vinho, apresentar o vinho, que será convertido no sangue do Senhor, junto, naquele momento, o sacerdote coloca uma única gota de água. Essa gota de água está ali para significar todos nós, toda a humanidade que é oferecida ao Pai, junto ao sangue de seu Filho, para que ali, mergulhados no sangue do Senhor, sejamos purificados. É o momento, durante o ofertório, de nós fazermos uma oração mental e oferecermos-nos: Senhor, eu estou aqui nesta água que está sendo oferecida, recorda-te de mim. Que água nós somos que apresentamos ao Senhor? Essa é a pergunta que nós devemos nos fazer. Na festa em que recordamos o Senhor como luz, recordamos também que nesta festa, nas suas origens, é chamada a festa da Candelária. Muita gente pensa que Candelária é um título de Nossa Senhora. Candelária vem da palavra candela, ou seja, uma vela. É a festa das velas. Hoje é o dia em que os fiéis devem trazer velas à igreja para serem abençoadas, para recordar que a nossa luz é Jesus, para que não sejamos ofuscados pelas outras luzes que o mundo apresenta. Às vezes luzes muito mais brilhantes parecem, mas são luzes enganadoras.
Hoje é a festa chamada da Candelária. Hoje também é chamada a festa do encontro, porque o Senhor vai ao encontro de seu povo e se apresenta. É chamada a festa da apresentação do Senhor, porque o Senhor é apresentado a Deus Pai e apresentado ao povo que vai redimir. É chamada também a purificação de Nossa Senhora, por causa do ritual de purificação das mulheres após o parto. Vejam que riqueza nós temos no dia de hoje, queridos irmãos e irmãs, e não nos damos conta. Que riqueza nos dias de hoje podermos ainda celebrar e recordar que Cristo, luz para todos os povos, veio para iluminar todas as nações. E Ele há de iluminar com o nosso auxílio. Se nós formos para o mundo, seguidores fiéis de Jesus, seremos causa de contradição. Muitos não entenderão, muitos dirão: tu é antiquado, isso está ultrapassado, as coisas não são mais assim. A palavra de Deus não muda, e Jesus diz que quem tirar um pontinho de cima de um i da lei de Deus será réu. Recordemos também aquela mulher que hoje foi recordada de modo especial, a profetisa Ana. Esta mulher que, tendo sido casada durante 7 anos, ficou viúva muito cedo e passou o resto da sua vida junto ao templo do Senhor. 84 anos de São Lucas ela estava no templo. Já estava com 84 anos de idade. Não saía do templo dia e noite, servindo a Deus com jejuns e orações. Que bela vida! Esta mulher teve a graça também de tomar o menino Jesus em seu colo. Teve a graça de dizer também, junto ao piedoso Simeão, que a Virgem Maria, que naquele instante apresentava seu filho, teria o seu coração, a sua alma, transpassada por uma espada de dor. Aqui já profetizavam da parte de Deus, a Virgem Maria, tudo aquilo que ela haveria de sofrer por causa da entrega de seu filho. Nós também, queridos irmãos e irmãs, ofereçamos-nos diariamente ao Senhor. Peçamos o perdão de nossos pecados e ofereçamos a nossa vida. Pais, mães, ofereçam seus filhos diariamente ao Senhor. Ofereçam-nos. Procurem amar a lei de Deus e ensiná-los o cumprimento da lei de Deus. Seremos assim para o mundo sinal de contradição. Teremos perseguição? Teremos. Teremos recriminação? Teremos. De quem? Do mundo. Pouco me importa o mundo. Importa que Cristo viva, porque o mundo há de passar. Recordemos, portanto, na nossa vida, temos o nosso mediador diante do Pai, que sofreu tudo o que devia sofrer por amor a nós, por obediência ao Pai. Recordemos que nós não podemos dizer: estou sendo tentado, não tem quem me socorra. O próprio Senhor foi tentado. O próprio Senhor foi recriminado, abandonado, cuspido, escarrado, espancado, crucificado por amor a nós. Tomemos o Senhor como nosso verdadeiro guia e luz, porque é isso que Ele é para nós. Se nós o tomarmos como guia e luz, única luz, teremos encontrado a salvação. Que assim o Senhor nos ajude a permanecermos fiéis. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.